mais um estudo do livro Como Vencer as Suas Guerras pela Fé. E hoje, aula 11, página 44, as estratégias é a mensagem de ouro. Sabemos que uma guerra terrena envolve serviços de inteligência, estratégia e custos. Na guerra espiritual não é diferente. É necessário que, além de estratégias sábias contra o mal, haja também inteligência. Essa é a fé que pensa, a fé que analisa e que faz conta para antecipar os ataques malignos. O custo são os sacrifícios que a fé impõe para se manter em vigilância constante. Somente quem se atenta a isso não se deixa levar pela aparência das coisas e, consequentemente, não toma decisão movido pelo que os seus olhos vê ou pela circunstância ou pelo coração, pois não quer se arriscar o que tem de mais precioso, que é a sua salvação. Afinal, em todas as guerras há os que morrem e os que sobrevivem. Para você ser um daqueles que sobrevivem, você tem que estar vigilante e conhecer o seu adversário e as armas que ele usa. A inteligência e as estratégias sábias nos levam a fazer exatamente o que o Senhor Jesus disse. Lá no livro de Lucas 14, 28 a 30, ele diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e faz conta dos gastos, para ver se tem condições de acabar a obra? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, e todos, ao virem, comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pode acabar a obra que começou. Então nós temos que primeiro calcular, conhecer, para depois sair para a guerra. E a melhor forma é você conhecer as armas que o seu inimigo usa. A palavra estratégia é derivada do grego antigo, estratego, cujo significado primário está ligado à arte de pensar. Estratégia, então, é pensamento, você tem que pensar, de agir e de articular uma liderança de um grupo para atingir um determinado objetivo. Por isso, esse termo é muito usado em operações militares e policiais. O Senhor Jesus nos admoesta a sermos prudentes na condução de nossas vidas. Certamente, ele tem conhecimento das estratégias do mal para enganar os seres humanos. Satanás, como um ser inteligente que é, age a partir de suas estratégias. Vale lembrar que ele foi criado cheio de sabedoria. Porém, qualquer tipo de sabedoria sem temor a Deus se torna vazia, inútil e diabólica. Está no livro de Tiago, capítulo 3, versos 15. A primeira tática do diabo para nos atrair ao pecado é a segunda, a tentar nos convencer de que a iniquidade é algo agradável e inofensível. Foi assim que ele enganou Eva. E ele faz isso de uma maneira extremamente sedutora. Como se dizer que estamos perdendo o nosso tempo servindo a Deus. Pois tudo o que ele tem a oferecer é muito mais interessante, muito mais atraente. Se a sua proposta não fosse tão atraente e sedutora, ninguém cairia nela. Não é verdade? Eva foi enganada com palavras. As palavras do diabo foi que enganou Eva. Então, do que nós mais temos que tomar cuidado, amigo? Do que nós ouvimos. De quem você está ouvindo e da onde você está ouvindo. Cuidado com o que você ouve. O que despertou a sua fé a estar hoje ouvindo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, sendo fiel a Deus, foi uma palavra. E o que pode tirar você dessa fé também será uma palavra. Então, cuidado com a palavra que você ouve. Portanto, o pecado se aproxima, ele se apresenta por meio vantajoso,
muito belo e bom, para que possamos nos sentir seduzido, tentado em praticar o pecado. Olha, tem uma palavra, acho que está no livro de Jeremias, que o pecado ele é doce como mel, mas quando ele chega ao nosso fígado, nossa garganta, ele se torna fel, porque o salário do pecado, o fruto do pecado é a morte, e a morte eterna. Sabendo das múltiplas astúcias investidas do diabo para nos levar a desobedecer a Deus, o Espírito Santo nos orienta por meio do apóstolo Pedro a sermos sóbrios e vigilantes. Se assim não formos, teremos nossas almas tragadas pelo diabo, o qual é retratado como um leão que está constantemente à nossa volta, rugindo e cheio de ódio. O diabo é como um leão. Diz lá em Pedro, 2 Pedro, capítulo 5, versos 8, diz assim: sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor como um leão, bramando e buscando a quem ele possa tragar. Imagine-se rodeado por um leão faminto e feroz. O que você faria? Certamente não daria as costas a ele, não é mesmo? Com certeza. Antes procuraria uma maneira de se proteger para se manter vivo. Esse é o nosso intuito de vida mais primitivo. No sentido espiritual, Deus nos apresenta Satanás como um implacável que está sempre rodeando o ser humano para lhe fazer oposição. É interessante notar que, ao fazer analogia da ação do diabo na Bíblia, Deus não faz menção de um animal frágil, de um ganso amistoso, ou como uma tartaruga, uma calopsita, ou um gatinho, e sim uma perigosa fera pronta para atacar. Diante disso, não podemos ser derrotados por Satanás. Precisamos ser sóbrios em nossos sentidos. A sobriedade, no sentido bíblico, não significa fugir da embriaguez que o álcool provoca, mas, sobretudo, de entorpecer-te e tirar-se discernimento espiritual e desviar do foco da sua fé genuína. Jamais desviar da fé genuína. Em nossos dias, temos visto pessoas completamente embriagadas com os cuidados deste mundo e consumida pela vaidade, aspirações inúteis. Além disso, uma multidão em todos os continentes da Terra, além de ser inebriadas com uma bebida forte, chamada entretenimento, com essa bebida o diabo tem estimulado a humanidade a conhecer e praticar todo tipo de violência, dissimulação, pornografia, corrupção, mentiras, promiscuidade. Resultado disso tem sido a depravação moral e a perda da capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Hoje o que é errado é certo, o que é certo hoje é errado, né? Portanto, com esse vinho, o Deus da cegueira, confira em Coríntios 4,4, tem embotado o entendimento dos incrédulos, dos crentes, em estado de letargia, ou seja, sonolência, prostração espiritual, e tem alcançado nível tão assustadores que as pessoas não percebem que estão sendo influenciadas a fazerem, a pensarem, a dizerem coisas abomináveis, as quais outrora jamais seria aceita por elas. Muitos cristãos se esqueceram do perigo espiritual que estão correndo, pois negligenciaram que estão em meio em uma guerra. Jamais se esqueça, amiga. Todos os dias você vive uma guerra constante. A guerra, ela se faz dentro de nós e fora de nós. A nossa guerra é incessante. Enquanto você estiver dentro desse corpo físico, você está em guerra contra um adversário que você não pode ver. E estão brincando com a fé, com a obediência a Deus. Entretanto, o diabo em nenhum momento brinca em serviço. Ao contrário, ele trabalha incansavelmente para roubar, matar e destruir o maior número de pessoas. João 10:10. Então, para vencermos essa batalha espiritual, é imprescindível que sejamos como um soldado da fé, sempre vigilante,
para não sermos pegos de surpresa pelo adversário. Este mundo não é um lugar de paz e de descanso, mas um palco de combate, enfrentamento do mal. Porque, como está escrito, vivemos num território jaz do maligno. Ou seja, a maioria das pessoas vive sobre a influência do mal, governada pela vontade tirana de Satanás. Ser vigilante também significa andar atento, manter-se acordado, porque temos um inimigo sutil, invisível aos olhos físicos, mas extremamente implacável no combate. A todo momento, Satanás quer derrotar alguém. Para isso, ele se disfarça como amigo, acaricia o ego, promove vaidades e até passa por um cavaleiro para os mais desatentos. Será que você está desatento, amigo? Você está caindo no laço de Satanás e nem está vendo? Isso quer dizer que ele não aparece para os seres humanos como alguém imerso em trevas. Ele não aparece para você de chifre, de rabo, vermelho e preto, não. Ele aparece como uma coisa atraente, uma coisa boa. Foi o que ele fez com Eva. Ele disse a Eva, usando palavras, que se ela comesse do fruto, ela ia ter uma inteligência fora do comum. Ela caiu, comeu e deu no que deu. E de repente ele também está tentando enganar você. Como nos livros de fantasia, que retrata um ser vermelho, de chifre e pata de vaca, tridente na mão. Ao contrário, ele parece fascinante, falando de forma suave, conivente e bem convincente, articulado. Além disso, pode se apresentar por meio de alguém que aparentemente é amigo, colega, íntimo, dá presente, elogia bastante o seu trabalho, curte todas as suas fotos e faz comentários que você gosta de ouvir. Ele fala exatamente o que você gosta de ouvir nas redes sociais. Mas no fundo, isso tudo é pura dissimulação, pois o caráter de Satanás não muda. Nunca. Dentro dele sempre haverá a intenção de acusar, caluniar, difamar a Deus e a seus filhos. Desta feita, a fé inteligente é a arma mais poderosa para resistir à investida do diabo. E não há outra maneira de mantermos acesa dentro de nós, se não andarmos em retidão à presença de Deus. Quem está com a fé em alta não dá lugar ao diabo, não cede ao pecado e não cai em suas armadilhas. Afinal, possui poder suficiente para resistir a ele. Satanás amarga a derrota torturantes quando guerreia com alguém que vive na justiça, na fé e na misericórdia de Deus. Então, amiga, meu querido, vigia para você não ser vítima. Não se engane com aparências. Cuidado com as palavras que você ouve. Sempre que ouvir uma palavra, pese as consequências dessa palavra. Não se esqueça, foi uma palavra que te trouxe para a fé. E será uma palavra também que pode tirar você da fé e jogar você nas trevas novamente. Deixa eu fazer uma oração por você. O coordenador vai dar sequência a essa oração. Nosso Deus, o Senhor disse que nós somos, meu Pai, como ovelha levado ao matadouro todo dia. Assim o Senhor nos faz a analogia de quem somos. E a analogia que o Senhor faz do diabo, meu Pai, é que ele é um leão faminto, que vive ao nosso derredor. Então, se o Senhor não nos guardar, meu Pai, Senhor Jesus, nenhum de nós iremos resistir ao mal. Então tenha de compaixão, tenha de misericórdia de nós, livra-nos do mal, das investidas e das ciladas do diabo. Guarda-nos, meu Deus, dos falsos amigos, que nós não podemos identificar quem é verdadeiro e quem é falso. Mas o Senhor sabe, então nos guarda deles, para que nós continuamos confessando o Teu nome e mantendo a nossa salvação em Ti, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, proteja a todos nós que estamos como cordeiro no meio de lobos devoradores. Em nome de Jesus.